E aí, pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou estar trazendo o Ubuntu DDE 21.04. Então fica comigo após a vinheta e confira. Eu sou o Rodrigo e você está no canal RB Games. Bom, pessoal, como eu falei que toda semana eu vou procurar trazer uma distro diferente aí, então a gente vai conhecer várias distros aí nessa série. Eu só não tenho um dia certo para trazer por causa do meu tempo aqui, eu não tenho estúdio para poder estar gravando, enfim. Tem uma série de fatores aí, conforme o tempo vai passando aí, a gente vai melhorando essas coisas. Eu fiz uma live numa sexta-feira aí que tava com um jogo de graça, Little Mares, e aí teve um inscrito que falou lá nos comentários, no chat da live, e ele falou para dar uma olhada no Ubuntu DDE 21.04, que ele falou que estava muito boa. Então a gente vai dar uma olhada hoje para estar conhecendo aí e ver quais são as diferenças aí, o que tem, o que não tem. Se a gente vier aqui no site oficial da distro, que é o ubuntudde.com, ele vai te dar algumas informações aqui. Ele fala aqui que é o poderoso Ubuntu com o mais bonito desktop environment. É mais ou menos isso que ele está falando aqui. Se a gente vier para baixo, aqui ele tem a introdução. O Ubuntu DDE, ele é um remix Ubuntu com o sistema Deep Desktop Environment. Então ele faz esse remix aí do Ubuntu com o Deep. E a gente vai poder dar dando uma conferida aí. Ele tem as notas aqui da 21.04, que é a que a gente vai estar testando. Mas você vai vir aqui em download, caso você queira baixar aí, tenha curiosidade de dar uma olhada nela. E aqui no download ele tem o Ubuntu DDE Remix 21.04. Você tem esse Mirror aqui, ó. Tem via torrent e tem o SourceForge Mirror. Ele tem aqui uns guias de instalação, ele tem aqui o 20.10, né, que é o Groove Gorilla, que também ele já não tem mais o Ubuntu 20.10, ele já não tem suporte, o suporte dele já acabou, né, que ele era uma distro de 9 meses de suporte. E aí ele tem a LTS aqui, que é o Focal Fossa, né, que ainda tem suporte. Então fica a seu critério aí, de como você vai baixar, enfim. Eu vou começar a instalação aqui dela, mas se ela for a mesma coisa do Ubuntu normal, eu pauso e eu só mostro já na tela de login, ok? Aqui é a tela de splash dele, né, de carregamento aí. Demorou um pouquinho, mas ele tem algumas informações aqui de effects modo, normal modo. Ele fala aqui que o effects modo é uma experiência delicada, né? E o normal modo é de fast performance. Eu creio que isso é alguma coisa de efeito, os efeitos, né, da área de trabalho, enfim. O que a gente vai escolher aqui? Vamos escolher esse Effect Modos aqui, né, pra gente poder ver aí. Ele vai entrar num Live CD, eu não vou alterar a resolução aqui, vamos deixar para depois. A gente poderia até estar dando uma olhada aqui, assim, mas vamos fazer a instalação dele para a gente poder ver aqui. É o instalador Ubuntu, né? Se eu não me engano. Nós vamos dar um próximo. Aqui ele já pegou minha localização, que é São Paulo. O teclado meu é assim mesmo. Eu não preciso de alterar. E aí ele está pegando já o meu HD aqui. Ele tem o particionamento manual. Caso você queira fazer aquela instalação com home separada ou com a partição, acho que é var separada, aí ele já detectou um problema aqui. Vou deixar, vou cancelar ele aqui. Eu vou apagar o disco aqui, vou fazer ele inteiro, como ele faz. Ele tem aqui, ó, se você quiser deixar sem swap, isso é novo. Eu nunca tinha visto. Eu vou deixar com swap aqui, ele vai criar. Cadê? Ele não mostra aqui o que ele está fazendo. Ele tem algumas coisas diferentes aqui do instalador do Ubuntu, né? Apesar de que eu ainda não instalei o Ubuntu em si com esse 21.04. Ele tem aqui se você quer entrar automaticamente. E aí ele te dá um resumo aqui. A localização, o teclado, as partições. Vamos dar um instalar aqui. E aí ele fala aqui, ele te dá um alerta, né? Que está prestes a fazer alteração no disco. Eu vou instalar agora, tá? Bem interessante, faz barulho. Bem simples o instalador, tá? Ele é bem resumidão. Vamos esperar aí e daqui a pouco eu retorno. E aí ele já finalizou a instalação. Nós vamos dar um concluir aqui e ele vai reiniciar. Ele vai pedir para você remover, né, o seu pendrive aí. E aí ele já vai entrar na tela de login. Eu nunca usei o Deepin, tá? Então
Eu não sei as semelhanças que ele tem com o Jeep. Mas ele tem aqui um teclado, isso aqui não deve ser nada e ele não tem nada aqui. Eu vou digitar a senha aqui, vamos entrar. E aí ele tá dando ele tem um lembrete aqui. O uso da máquina virtual deve afetar o desempenho da experiência. Ele te dá aquelas informações que o modo efeito tem uma experiência visual agradável e o modo normal desfrute do rápido desempenho. Então, aqui ele já faz uma otimização para você. Caso você tenha um computador que não tenha muita memória, não tenha um processador muito bom, eu recomendo você usar o modo normal, que aí ele vai te dar mais desempenho. Ele vai desabilitar alguns efeitos, enfim. Eu vou colocar aqui no modo efeito. Vamos dar uma olhada no menu aqui. Isso aqui, deixa eu ver. E aí ele vai... Eu trouxe uma distro que era assim, né? Você podia mudar o tipo de menu aqui. Agora, como é que eu volto? Aqui. Então, você tem esses dois tipos de menu. Se a gente clicar com o botão direito aqui em cima, ele tem plugins, ó. Ele já tá aqui. Os plugins aqui. Ele tá detectando um problema aqui, possa ser por causa de máquina virtual, enfim. Ele tem aqui, ó, multitarefas. Esses plugins aqui, ó, são que estão na barra. O estado aqui, ó, sempre visível, sempre ocultar e ocultar inteligente. Isso aqui são configurações da barra de tarefa. A posição inferior ou superior, aonde você quiser pôr. Ele tem o modo Fashion ou eficiente. Essa aqui, então, é bem interessante. Aquele modo efeitos e modo normal é isso aqui, ó, modo Fashion e modo eficiente. Vamos trocar aqui, ó. Então, vocês estão vendo aí que ele já tirou alguns efeitos. Ela ficou, vamos ver o menuzinho aqui. No menu não mudou muita coisa. Vocês estão vendo aqui que a barra de tarefa já mudou o efeito. Eu vou colocar Fashion novamente. Aqui também não mudou muita coisa, mas só muda aqui a barra de tarefas. Ele tem algumas atualizações aqui. Vamos ver o que ele vai fazer, atualizar aqui. Então ele vai atualizar o navegador, vai atualizar algumas coisas aí, Samba, o LibreOffice, o Software Update, ele vai fazer atualização e o Ubuntu Base. Esse 21.04 vem recebendo algumas atualizações. Eu vou deixar ele instalando aí. Enquanto isso, nós vamos dando uma olhada. Aqui na área de trabalho, se a gente clicar com o botão direito, ele deixa você criar uma pasta, criar um documento, ordenar, tamanho dos ícones, organizar automaticamente, configurações da tela, várias recomendações. Ele está recomendando o 5000, mas eu estou usando o 1080. Então ele tem brilho, que eu acho que está com um brilho exagerado aqui. Onde que eu aplico esse negócio? Não sei o que é isso aqui não. Eu acho que é para girar a tela. Bom, o ícone aqui é de girar a tela, né? Ele tem a escala de exibição, que você pode aumentar, mas ele também não está deixando por causa de máquina virtual, tá? Ele tem aqui as frequências do meu monitor. O meu monitor primário aqui é de 75 Hz, e é de 60 Hz é o do meu notebook. Ele tem contas aqui, você pode estar alterando a imagem, colocando login automático, tela, aplicativos padrão. Então aqui já é as configurações dele, ó. Tem as personalização aqui, ó. Se você quiser, claro, automático é quando for de manhã, ele vai estar de um tema, quando for à noite, ele vai estar de outro. Eu vou poder selecionar aqui o escuro, ficou bem bacana. Ele tem aqui as cores, ó. Você pode trocar as cores aqui, ó. Ele tem o efeito da janela, se você quiser desligar os efeitos da janela. Tem a transparência. Isso aqui é a transparência lá da barra de tarefas. Ele está colocando efeito da janela. Ele desliga uns efeitos ali. Ele tem o efeito de mini ali. Lâmpada mágica, escala, eu vou deixar assim, eu não vou mexer em nada. Tem temas de ícones, é legal, ó. Ele tem o Papyrus aqui, que é o que eu gosto de usar, ó. E eu acho que ele já estava usando, né? Eu nem vi qual que ele estava usando. Então ele tem alguns ícones aqui. Tem o tema de cursor também, ó. Ele está usando este aqui. Tem as fontes, você pode alterar. Tem redes, as configurações de redes aí. Notificações. Som é bem simples aqui, ele tá pegando, né, uma máquina virtual. Então aqui é o volume de saída. Ele tem aqui aquela opção também de você amplificar, você pode passar de 100%. Tem a entrada, vocês estão vendo aqui, ele já tá cancelamento automático de ruído. Ó, que legal. Efeitos, aqui são os efeitos de som, tá, que você pode estar colocando quando ele, ó, a inicialização, tá? Quando for desligar também, encerrar a sessão, o volume, notificação, então erro, vamos ver aqui. Então ele tem vários aqui. Agora, pelo jeito não dá para trocar
o som. Isso aqui deve dar para trocar se você for lá mexer nas configurações via terminal aí, fazer alguma coisa, é possível trocar. Mas aqui pela interface gráfica não te dá a opção para você trocar. Data, hora, energia para quem está em notebook, muito importante. Mouse, ele tem aqui para você clicar aí, ó, em informações do sistema. Então ele está aqui na versão do Ubuntu 21.04, arquitetura de 64 bits, ele está usando o kernel 5.11.0-16, que é o kernel que está vindo padrão no Ubuntu 21.04. E tem as configurações gerais aqui, ó. Então aqui você pode arrastar uma imagem e colocar aqui para você estar alterando lá na tela de inicialização. Configuração, então é essas configuração aqui. Quando você clica, ele vem para essa aqui. Para quem gosta do estilo aí, eu acho que ficou muito azulzão aqui, né? Então aqui ele já vem com álbum, calendário, as configurações estavam aqui. Ele tem um calendário aqui, ele abre uma janela, tem as notificações, ele tem a lixeira aqui, teclado, o que que é isso? Aqui você pode fechar e não fechar, que é a rede, o volume e o teclado. Isso aqui é a área de trabalho e isso aqui são os espaços de trabalho virtual. Vamos dar uma olhada aqui com o que que ele vem instalado. Ele praticamente aqui com gerenciador de arquivos. Que gerenciador de arquivos que ele usa? Esse aqui é o Nautilus. E aí ele vem com vídeos aqui, que é do Gnome também. O gravador de tela é do Deepin. Aqui a imagem também vem no Ubuntu. Álbum, aqui ele vem com algumas coisas do Deepin, terminal, documento, computador, ele vai abrir o gerenciador de arquivos. Ela é super rápida, mesmo usando no modo de efeitos, tá? Ela é super rápida. Tem o monitor de sistema, ó, bem legal o monitor de sistema deles. Eu gosto desses monitores de sistema, eu uso bastante. Esse monitor de sistema aqui, ele tem esse bônus aqui do lado, né? Que os outros monitores de sistema não tem, ó. Ele mostra com a sua CPU, a sua RAM aqui, a swap, quanto está usando e a leitura do disco. Vamos ver aqui serviços, que são os aplicativos, né? Que você pode vir aqui, parar, reiniciar e os processos. Processo do usuário, ele te mostra aqui todos os processos. E esse aqui é os aplicativos. Bem legal esse monitor de sistema aí do Deepin, né? Eu acho, né, que ele é. Criador de inicialização, no Ubuntu já vem. Gerenciador de dispositivos. Ele não vai pegar aqui porque eu estou numa máquina virtual, então confunde aí o processo. Ele tem uma visão geral aqui e ele tem a CPU. Ó. A velocidade máxima aqui ele vai falar que é 2.800, mas o meu processador chega a 3.400 no Turbo Boost, né? Calendário, calculadora, instalador de pacotes. Ele é uma modificação do GDEB. Você seleciona aqui, clica ali, seleciona o seu arquivo .deb e aí ele vai fazer a instalação. Eu gosto de usar esses instaladores de pacote porque ele já baixa as dependências. Se você for instalar um .deb pelo terminal, às vezes ele dá erro e você tem que dar um sudo apt install "-f" para ele instalar as dependências. Ele tem um gerenciador de fontes aqui. Isso aqui deve ser algum jogo, eu não vou mexer. Ele tem o adicionais drives aqui, que ele vai abrir o software e o updates. Então aqui, se você tivesse na máquina física e tivesse com NVIDIA, provavelmente os drives da NVIDIA iam aparecer aqui. O App Store, o que foi comentado na live lá, o que o inscrito falou, que foi o Kevin, ele falou que a loja do Ubuntu DDE estava sensacional. Então nós vamos dar uma olhada aqui. Ele tem algumas categorias aqui, ó, internet. É bem bacana mesmo, assim. A utilização fica bem mais simples com ela. Vamos ver esse Telegram aqui. Ele vai te dar algumas informações. Eu vou instalar isso aqui, vamos ver. Ele te deixa selecionar aqui o usuário, para qual usuário, né? A senha. Vamos deixar ele instalando aí. Ele tem games aqui, ó. Sinceramente, é bem bacana essa loja que é simples, né? É de fácil entendimento. Ó, ele tem um overlay aqui, ó. Ele já vem com overlay aí, ó, para você instalar. Uma coisa aqui que eu achei meio um pouco estranha nela é que você não consegue ver informações do pacote. Então ele já tem um overlay. Vamos ver se o Lutris, ele não vem com Lutris. E aí ele tem várias categorias aí. Telegram. E aí ele já está falando que você pode desinstalar ele por aqui. Eu vou fechar esse cara aqui. Eu vou dar um exit. Ele tem umas opções aí, legal. Cadê o Telegram? O Telegram tá aqui. E aí ele vai abrir a loja aqui. Ele tem um backups aqui. Vem com GIMP já. Tem um joguinho ali. O Gparted. O Laptop Model, que é para você fazer algumas configurações de energia aqui, ó. Então ele não vai achar, tá? Mas
ele vai mostrar para aqui. Essa aqui é até uma dica, isso aqui pode ser até interessante para um usuário que ele diz que tem um notebook e ele queria usar aquele painel da Intel Graphics. Só que no Linux a gente não tem aquilo. Então, se ele estiver vendo esse vídeo, esse Laptop Model Tools é uma boa opção para você poder estar configurando. Ó, ele está habilitando o Drive no VAL, você pode estar habilitando várias coisas aqui, ó, fazendo para energia, ó, sleep, hibernar, o Battery Level Polling. Então você pode estar fazendo várias configurações. Eu acho que você consegue achar isso aqui na Gnome Software também. Quando você coloca ele numa máquina física, ele te dá mais opções. É porque aqui eu estou numa máquina virtual. Ele vem com LibreOffice aí e ele vem com um Synapse Package Manager. O Synapse, para que eu já usei bastante o Synapse, mas hoje em dia eu não uso mais. Isso aqui você pode instalar alguma coisa, por exemplo, se você procurar aqui, ó, vamos procurar Lutris para ver se ele acha. Ele tá aqui, a versão do Lutris, e aí você pode clicar ele aqui, ó, marcar para instalação. Ele vai instalar aqui, ó, as dependências, você marca e depois você vem aqui e aplica. Isso aqui é como se fosse uma loja, mas ele tem várias outras funções. Ele tem aqui para você corrigir pacotes quebrados, mas mais ou menos, tá? O Synapse é bom, mas você tem que ter muito cuidado na utilização dele, porque às vezes você procura alguma coisa e ele te dá vários pacotes, e aí você fica naquela dúvida de qual vou instalar. Então, use com cuidado o Synapse. Eu vou vir abrir o terminal aqui, free-m, pronto. E aí vocês estão vendo, ele ainda não criou um cache, ele está criando cache aqui, ó, 800 MB, e ele está usando 616 usada, e ele tem livre, ele usa até menos que as outras, né? Esse cache melhora o desempenho, tá? Não acho estranho isso. Tem muita gente que pergunta para como é que eu tiro esse cache? Esse cache ajuda bastante aí no desempenho da máquina. Na minha opinião, ele é bem simplista, bem fluido. Vocês veem que mesmo estando numa máquina virtual, ele abre as coisas rápido, tá bem fluida, tem algumas coisinhas interessantes, realmente a loja bem bacana. Então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, se foi útil para você, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações e não esqueça de deixar o seu like. E você também pode estar compartilhando esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais para você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.